Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, trabalho com terapia astrológica e toda segunda-feira, a gente conversa sobre movimentos astrológicos especiais, principais da semana que está começando. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os movimentos que acontecem do dia 27 de outubro até dia 2 de novembro. E a gente tem uma semana bastante agitada, tem uma semana muito intensa, particularmente olhando para a energia de Escorpião. A gente já tem desenvolvido essa ideia ao longo desse mês de outubro, né? Falei que o mês de outubro era muito movimentado, muito intenso, com muitas revelações, com muitas tensões, porque o signo de Escorpião é um signo que é difícil, ele é complexo, ele não é ruim, tá? Ele é... Dependendo da sua experiência, ele é ruim. Lembrando que, lógico que não, né? Não é o signo que é ruim, são as pessoas que não sabem lidar com aquelas condições, mas tem muita gente que abomina o signo do Escorpião. Mas enfim, o signo do Escorpião, ele é complexo, ele é profundo, ele é intenso, ele é emocional, ele é muito psicológico, tem muitas coisas escondidas, né? O Escorpião simboliza o que está oculto, o que está escondido dentro da nossa mente aqui, é lá no fundo, no porão da nossa mente, onde estão os nossos traumas, as nossas dores, o nosso coraçãozinho machucado, foi machucado por causa daquelas situações que estão escondidas debaixo de todas as camadas da nossa percepção consciente. Quando a gente fala de um movimento muito intenso do signo de Escorpião, a gente fala de uma agitação no nosso inconsciente, de externalização dessa energia tensa. E normalmente a energia do Escorpião, quando é mal trabalhada, e cá entre nós ela é muito mal trabalhada, de uma forma bem geral, ela se expressa através de raiva, de brigas, de acusações, de violência, de raiva, de ódio, né? É uma coisa que é muito contida. O Escorpião, ele é tão diferente dos outros, ele é tão intenso porque ele oprime, né? Ele vai comprimindo e oprimindo todas as emoções, né, que acontecem dentro dele, ele vai prendendo lá dentro, ele vai jogando cada vez mais coisas para dentro até a hora que não aguenta mais e estoura tudo. Quando eu costumo comparar o Escorpião como se fosse uma mala de viagem. Manja quando você vai colocando roupa dentro da mala e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando, até o zíper ficar desse tamanho assim, né? Aí você vai colocar mais coisa, a mala olha para você e fala, velho, não aguenta mais tanta coisa que você está colocando aqui dentro. Aí você mesmo assim abre e coloca mais 500 quilos de roupa lá dentro, aí você tem que sentar em cima da mala e puxar o zíper até a hora que você vai levantar a mala, e aí a mala arrebenta o puxador, arrebenta a alça, aí arrebenta o zíper, e aí você fala, ô mala sem alça, né? Ô porcaria de produto. Porcaria, meu, você jogou tanta coisa lá dentro, foi tanta energia, foi tanta bagagem emocional que você jogou para dentro que não aguentou, e aí você vai pôr culpa na mala, meu. A culpa é sua, que não colocou os negócios no devido lugar. Então, o que a gente precisa entender desse processo aqui, ó? Nessa semana, a gente tem movimentos que são muito importantes e vou colocar aqui na tela para vocês verem o que é mais relevante aqui, tá? Então, olha só o que acontece. Eu falei para vocês no vídeo da semana passada e também no outro, eu falei para vocês dos movimentos muito importantes que estão acontecendo e que o principal movimento é essa passagem que a gente tem aqui do trânsito de Marte em conjunção com Mercúrio e em conjunção com Lilith. Isso mexe muito com os nossos segredos, né? Com as coisas internas. O aspecto emocional de tudo que a gente guardou há muitos anos está lá borbulhando, fervilhando, querendo vir para fora, querendo romper o zíper da mala. Né? O zíper da mala, entendeu? Ele está querendo vir para fora, né? E isso fica mais intensificado por causa da passagem do Sol. Tá? O Sol vai passar aqui. O Sol entrou em Escorpião no dia 23 e ele vem caminhando ali. Só que o que é importante nessa história? Além da gente ter Marte, Mercúrio e Lilith junto lá no signo do Escorpião, que estão fazendo esse trígono aqui, né? Com o Júpiter que eu falei no vídeo passado também. Também tá bom, também tá fazendo trígono aqui com o Netuno e o Saturno, tá? O que acontece aqui do dia 28, cadê? Aqui. Especialmente
Do dia 27 até o dia 30, a gente tem um aspecto bastante tenso sendo criado entre o Sol e Plutão, que é o signo, que é o regente do signo de Escorpião, e que está lá no comecinho de Aquário. Essa quadratura que está aqui entre o Sol e Plutão vai ganhar muita força, vai ser muito intensificado no dia 28, quando a Lua crescente passa ali e faz conjunção com Plutão. O que quer dizer isso, Nando? Num aspecto mais amplo, a gente pode ter mais conflitos e mais agressões, mais violências, mais notícias de violências, mais notícias de problemas relacionados com o Escorpião, que é a questão da sexualidade, a questão das violências, das manipulações, de corrupção. Tudo isso vai ficar muito intensificado e nessa semana a gente pode ter algumas revelações aí que acabam trazendo um pouco mais de desgosto para o nosso dia a dia, né? Mexendo muito com essa característica da transformação da experiência humana, como ser humano ao longo dessa vida, que é coisa que a gente já vem discutindo aqui há bastante tempo, por causa dessa passagem de Plutão aqui no signo de Aquário. Lembrando que o Plutão, nessa posição, ele está em conjunção com a estrela fixa Altair. Essa estrela fixa, ela está muito relacionada com situações militares. Isso pode ainda gerar mais agravamento nos conflitos que já existem por aí. A gente teve todo um movimento lá naquela questão da Palestina, de Israel, daquela confusão toda que tem ali, que foi para um lado, vai para o outro, vem para o outro, vai para o outro. É um negócio que não tem fim e que essa semana ali naquele ponto a gente pode ter alguns desdobramentos meio desagradáveis ali, tá? Então essa energia de Escorpião no nível mundial pode evidenciar todas essas questões que eu contei agora. Agora, no nível pessoal, a gente tem que analisar isso especialmente para a galera de Escorpião, para a galera de Aquário, para o pessoal de Touro e para o pessoal de Leão, tá? Isso com especificidades, né? Isso não é generalizado, mas é bom todo mundo prestar atenção. Especialmente esse pessoal pode ter experiências um pouco mais complicadas essa semana, dependendo muito de qual ponto a gente está falando. A pessoa pode ter o Sol em Escorpião, pode ter a Lua em Escorpião, ascendente em Escorpião, ou nesses outros 3 signos que eu falei. Esse é um momento que pode ser um pouquinho delicado para os projetos de futuro, para a estabilidade emocional, para experiências espirituais, para questões financeiras, pode ser um pouquinho difícil. Para os relacionamentos interpessoais pode ficar um pouquinho complexo. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com a forma como você vai se interligar com as coisas e como que você está projetando a sua energia e recebendo a energia do exterior. Pode ser uma semana delicada que pode gerar problemas e discussões e brigas e rompimentos. Então você tem que ficar ligado, principalmente com coisas que são importantes para a sua estabilização emocional, financeira, racional. Você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Aqui eu estou falando dos signos de Escorpião, Aquário, Touro e Leão, porque eles formam a cruz fixa. Eles estão interligados entre si e eles formam aspectos tensos. Então aqui, uma energia de Escorpião trabalha em oposição a Touro e trabalha fazendo quadratura com o Aquário e o Leão, tá? Então esse trânsito faz energias tensas com esses signos. Aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu falo, muita gente precisa, porque eu tenho a Lua em Escorpião e o Sol em Touro. Então eu tenho que ficar bastante atento com essas questões. Bacana? Isso é bastante importante a gente vivenciar e entender como que isso está funcionando, principalmente no sentido da gente aproveitar o lado positivo desse movimento em Escorpião, que é limpar a poeira do fundo do baú. É tirar as coisas de lá de dentro e conseguir investigar aquilo, entender o que aquilo representa e como que isso, qual é a consequência que essas emoções reprimidas têm no meu comportamento do dia a dia e principalmente o que é que eu tenho que fazer para reajustar, reorganizar esse comportamento e harmonizar as situações que estão envolvidas ali. Muito importante para você que tem posicionamentos de Escorpião, que tenha um acompanhamento. Você precisa ter alguém ajudando você a pensar nas coisas e para você poder pensar fora da caixinha e se livrar desses problemas. E uma das coisas que eu sei bem, porque sou especialista em Escorpião, casa 8 e Plutão, é a minha vida lidar com isso,
É que o pessoalzinho de escorpião é teimoso, né? Pessoalzinho que acha que não precisa de ajuda, que tem tudo sob controle, que não sente nada, e que não é verdade, porque o escorpião ele não é evidente, o escorpião não é óbvio, ele tem energias que trabalham por baixo da superfície, que manipulam e articulam coisas que nós não tomamos consciência até a hora que a gente faz o processo terapêutico mais profundo ou a gente vivencia alguma situação bastante densa no dia a dia. Então, antes que isso aconteça, manda mensagem para o tio Nando, vem fazer uma sessão, vem experimentar uma sessão de terapia astrológica para você poder usar essas informações, ver como que a gente pode usar essas informações para a sua transformação, tá? E aproveitando em transformação, outra coisa que a gente tem que ficar atento ao longo dessa semana, não necessariamente nessa semana, mas no final, a gente vai sair do Urano em Gêmeos e vai voltar para a última passagem do Urano em Touro. Eu vou fazer um vídeo só para isso um pouquinho mais para frente. Mas basta a gente saber que o Urano está retrógrado, ele está voltando para o signo de Touro, ele está bem no comecinho do signo de Gêmeos, ele volta lá para o signo de Touro e ele fica até janeiro do ano que vem, lá em retrogradação no signo de Touro, aí ele muda o movimento, volta a ser direto, e ele entra definitivamente no signo de Gêmeos para os próximos 7 anos, a partir de abril de 2026, tá? Então, a gente ainda tem mais uma passagenzinha nesse sentido. Então, lembra que quando a gente tem um planeta retrógrado, a gente tem situações que estavam potencialmente se desenvolvendo, indo para um caminho bacana, tudo trava, tudo se empilha, tudo se engaveta e começa a voltar para trás. Então, as situações começam a ficar mais complicadas, as coisas que estavam andando ficam estagnadas e aí a gente volta a ter alguns tipos de problema, especialmente com que estão relacionadas com a característica do signo de Touro, que é a estabilidade econômica e as questões ecológicas, tá? São os nossos valores financeiros, valores físicos e também todas as questões da ecologia. A gente pode ter alguns problemas aí relacionados com isso no final desse mês de outubro e comecinho do mês de novembro. Com mais intensidade aqui, tá? Por causa dessa passagem, bem o momento onde o planeta muda de um signo para o outro, as coisas ficam mais intensas, depois dá uma acalmada, aí intensifica de novo, dá uma acalmada, e ele voltando para esse signo, estando retrógrado dentro desse momento, pode trazer várias situações um pouco mais complexas. Tendo em mente, lógico, que esse movimento que ele está fazendo, ele está conectado com o Netuno e o Saturno que estão voltando para o signo de Peixes. Então, tudo que estava andando nesse sentido de desenvolvimento interno, de desenvolvimento financeiro, desenvolvimento intelectual, de aprendizado, de ampliação de horizontes, de atitudes novas, tudo encontra certas barreiras que precisam ser reavaliadas ao longo dos próximos 6 meses para a gente ajustar os detalhes, aparar as arestas e aí daí para frente a gente fazer as mudanças que são mais importantes, tá? Nesse momento em que ele está fazendo essa passagem, tem um ponto bastante importante que coincide com o que a gente estava falando a respeito desse movimento todo que tem aqui no signo de Escorpião, que é neste ponto aqui, ó, tanto o Marte quanto o Mercúrio estão realizando oposições com Urano. Eles estão fazendo essa oposição com Urano. Então, além de toda a tensão que está sendo realizada com o Sol e o Plutão, a gente ainda tem o Mercúrio e o Marte fazendo oposição com o Urano ali, voltando para o signo de Touro. Então, isso intensifica as questões de guerras por dinheiro, de corrupções reveladas, de novidades inesperadas, de mentiras, de segredos revelados que podem abalar a estrutura de muitas coisas no dia a dia. Certo? Então aqui mais uma advertência, mais um alerta para o pessoal, especialmente para o pessoal que tem o Sol, Lua ou Ascendente no finalzinho do signo de Touro, mais conhecido como Titio Nando, que tem Sol a 29 graus de Touro. Toma cuidado com as coisas que estão acontecendo, presta atenção e abraça a mudança, cara, isso é muito importante, eu falo para vocês. As mudanças que começam a acontecer na nossa vida, elas têm um significado. E quando elas começam a se desenvolver, a gente precisa fazer um esforço para entender para onde que isso quer nos levar e vamos abraçar a mudança. O que está passando ali, o que está movimentando o mundo, é Plutão, é Urano, é Netuno. Cara, não tem como segurar 3 ondas seguidas, não dá.
ele vai pegar e vai mover as energias, ele vai mover a sua realidade para um outro lugar. E você faz muito bem de pegar e entender e virar o seu barquinho na direção que está indo a onda. Você ficar lutando contra a onda, o que vai acontecer? Você vai tomar um caldo ali. Então abraça essa mudança, vai viver isso, vai transformar essa mudança no seu poder de direcionamento. Você se torna o agente de transformação e não deixa a vida ficar te levando para onde ela bem entender. O sentido não é você alterar o rumo da vida, mas é você entender esse rumo e se apropriar dele e transformar o seu dia a dia, tá? Só para vocês terem um exemplo, o que tá acontecendo comigo com muita intensidade é que eu vou ser papai de novo. Em janeiro, meu filhinho nasce, né? Então eu tenho um movimento de transformação do eu muito radical que foi feito de maneira intencional. Eu quero fazer isso. Apesar de que isso vai significar muitas mudanças radicais na minha vida, eu vou abraçar isso aí e vou fazer o meu melhor. Inclusive, para você que é novo aqui no canal, está acompanhando vídeos, eu estou fazendo uma série específica sobre filhos. Eu já fiz 5 vídeos, analisando o pai, a situação materna, a situação paterna, materna, análise de filhos. E na quinta-feira, eu vou publicar um vídeo de noite explicando para vocês como que a gente enxerga o comportamento de um filho, de uma criança, olhando para pai e mãe. Então eu vou explicar para vocês, signo por signo, o que é um pai, como que a criança enxerga um pai ariano, uma mãe taurina, como que ele vai enxergar isso baseado no mapa dele. Então, quando a pessoa nasce, por exemplo, esse mapa aqui, ó, que a gente está com o mapa aberto, a pessoa tem o Sol em Escorpião e a Lua em Capricórnio. Então, essa criança enxerga o pai, que é o Sol, como uma pessoa de Escorpião e a mãe como uma pessoa de Capricórnio. Isso não quer dizer que as pessoas são desse signo, quer dizer que elas emanam essa energia e a criança capta isso, ela entende isso como esses signos. E aí a gente tem formas de se comportar com isso. Beleza? Só a última coisa que eu quero falar para vocês. Estamos no final do ano, hein? Tá na hora de começar a pensar nas suas previsões para 2026. Final de ano é um momento onde tem muita procura. Então, se você quer saber como é que vai ser o seu ano, você quer entrar em janeiro já com todas as informações bem detalhadas, bem desenvolvidas, é hora de você vir conversar comigo e fazer suas previsões. A gente tem várias maneiras da gente fazer isso. Você pode fazer a previsão anual, você pode fazer uma sessão por tema específico, você pode receber um áudio no WhatsApp explicando algum ponto que você queira saber, tem sessão mais curta, tem muitas variações de atendimento para todos os bolsos e para todas as possibilidades. Bacana? Aqui embaixo na descrição do vídeo, de todos os vídeos do canal, na verdade, tem um link para você me chamar no WhatsApp, tirar suas dúvidas e agendar sua sessão, e também tem outro link para você ver o PDF com todos os serviços e valores da Academia Astrológica. Beleza? Então é isso. Boa semana para nós. Vejo vocês quinta-feira de noite e eu espero que esse Sol em quadratura com Plutão não acabe com o nosso mundo. Pelo menos não nessa semana, né? Beijo. Até a próxima.